Pastor Paulo Júnior, homem de Deus, pastor amigo, que atendeu o nosso convite para estar aqui conosco, para que ele possa estar ministrando a poderosa palavra de Deus, o Santo Evangelho. Pastor Paulo Júnior. Peço agora total silêncio para que possamos ouvir a palavra de Deus através da boca do servo de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Aqui está o teu filho. Ele veio de Franca para ser um instrumento do Senhor neste congresso. Juntamente com Tiago Franco. Ele foi boca do Senhor na noite de ontem. Ele foi boca do Senhor na noite de ontem. E será boca do Senhor nesta noite. Dai ao teu filho sabedoria, autoridade e unção, para que ele possa entregar tudo que ele recebeu da parte do Senhor. Ser com a sua casa, ser com a sua família, ser com o seu ministério, e continue usando o teu filho no Brasil e nas nações da terra de uma forma tremenda e poderosa para o louvor exclusivo da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo o Santo Livro em João, capítulo 14. Evangelho, segundo o relato de João, no capítulo 14. Deixa aberto aí. Mais uma vez eu quero agradecer a honra e o privilégio de estar aqui podendo compartilhar a palavra do Senhor com vocês em Feira de Santana. Agradecer a simpatia, a gentileza do professor Navarro e toda a equipe que se empenhou em fazer um evento deste porte. Para mim é uma honra, um pecador, poder comunicar a você o Evangelho da graça e da glória de Deus. Eu gostaria da sua atenção essa noite. Nós sabemos que eventos desse porte tendem a tem muita movimentação, muita distração, e não é correto isso. Se você for no Palácio do Planalto para falar com Michel Temer, você não pode ir de vestido de camisa regata, não pode chegar a hora que você quiser, nem se dirigir a ele de qualquer jeito. Ele é uma autoridade, você deve ter reverência, respeito à patente que ele ocupa. E se você, por acaso, sair desse padrão, você pode ser processado, preso, ou simplesmente nem será recebido. Michel Temer, um pecador. Aqui quem está presente entre nós ocupa a maior patente do universo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que é 3 vezes santo, cujos serafins não têm coragem de olhar, cobrem o rosto, porque se olharem para a santidade deles, são desintegrados, não têm coragem de pisar
com os pés no local onde aquele trono está, porque aquele local é santo. João, quando viu ele em Patmos, caiu como morto. Daniel, quando viu ele na borda do rio Tigre, transmudou-se o semblante dele em desmaio, caiu sobre os pés. Moisés, quando foi, não ousou olhar para a sarça, que ardia e não se consumia. Nadab e Abiú foram brincar, Deus os fulminou, porque a santidade dele não suporta irreverência, eles estavam bêbados. Uzá foi tocar na arca, achando que a arca era menos impura que o chão, no qual ele ia cair. Deus o matou na hora, porque ele é santo. Vamos reverenciar esse Deus nessa noite. João 14, verso de número 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os olhos, mais uma rápida oração. Pai Santo, nós ousamos dirigir a Ti as palavras e voltar o rosto a Ti, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa condição diante de um Deus grande, majestoso e glorioso. Senhor, tudo que merecíamos é a Sua ira. Não há nada em nós que Te atraia ou que Te convença de qualquer coisa. Tu é autoexistente, autossuficiente, eterno, infinito. Detens tanta glória que nós sequer compreenderíamos o início, o menor fragmento da Sua glória para nós é elevadíssimo. Mas apesar disso, um Deus dessas proporções permite que pecadores, através do sacrifício de Cristo, se acheguem a Ti. Senhor, toma cativa as mentes desses homens, mulheres, em obediência a Cristo, que não haja uma alma que sequer irreverente, com destemor, desrespeito à Tua santidade, que ninguém ouse tocar na Sua arca, e que se tocar, que caia morto, que só o Senhor e nada mais, ninguém além do Senhor receba a glória aqui. Que o Seu reino avance e que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Presta muita atenção, ninguém andando, nem conversando. Lê o texto do verso 6 mais uma vez, ou quem sabe recita de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é capaz senão por mim. Texto áureo dos crentes. Presta muita atenção. Eu preciso da sua concentração essa noite. Eu vou dizer, eu sei que eu estou num ambiente pentecostal, mas eu vou me atrever a pedir o que a minha professora de 6ª série me pedia. Paulo, eu quero ouvir o mosquito pensar. Eu tenho uma ideia do que quer dizer isso, né? Vamos ouvir o mosquito pensar por um instante. Tem um momento que é o momento da gente se exaltar, mas tem um momento da reflexão. Neemias, quando ouviu o estado de Jerusalém, estava lá na Pérsia, servindo o rei Artaxerxes, chega Hanani, um dos seus irmãos, e relata para ele: Jerusalém está assim, portas queimadas, muros fendidos, o povo está em miséria, opróbrio e desprezo. Tendo ouvido isso, Neemias, sabe qual foi a primeira reação? Me assentei.
O que é isso? O impacto da informação foi tão grande para Neemias, que ele se assentou. O que quer dizer isso? Reflexão, leitura, pensamento, autoexame. Os crentes não sabem fazer isso. Os puritanos, que é uma das classes de cristãos que mais se aproximaram dos apóstolos, século XVI, XVII, século XVII, eles observavam uma prática que você nem tem ideia que existe, a prática da meditação. Tem oração, falar com Deus, jejum, ficar sem comer por motivos religiosos, leitura da Bíblia, e tem um momento que é meditação. Você não fala, você não ouve, você não mexe em celular, você não conversa com ninguém, você fica a sós, fazendo inferências, meditando, refletindo no casamento, vida profissional, vida espiritual, santidade, refletir. Agora com essa parafernália audiovisual, que ninguém tem tempo para nada, que essa quantidade de compromisso, ninguém tem tempo para fazer uma reflexão da vida. E quando você está aí para um culto, você não está, agora não é o seu momento de falar, não é o seu momento de fazer nada, é o seu momento de ouvir e refletir. Por isso que Deus te deu aí, uma massa encefálica que possui 100 trilhões de células. É o cérebro humano. É impossível fazer uma rede de comunicação do tamanho do cérebro. Para refletir. Escute. A sua vida, depois dessa noite, nunca mais será a mesma. Nunca mais. Deus vai mudar você. A sua vida. Aquele que prestar atenção e que tiver como uma criança aí no meio, pensando, sentindo e orando: Senhor, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Presta atenção. Com a queda do muro de Berlim, em 1989, iniciou-se um período chamado pós-modernismo, uma corrente filosófica chamada pós-modernismo, com a queda do muro de Berlim. O pós-modernismo trouxe 3 filhos com ele: o pluralismo, o humanismo e o relativismo. São linhas de pensamentos, tendências, são correntes filosóficas que se instalam na sociedade e dominam a cosmovisão da sociedade. O pós-modernismo, final da década de 80, início de 90, ele trouxe 3 filhos: pluralismo, humanismo e o relativismo. O que é o pluralismo? O pluralismo ensina que não há uma só verdade, há várias verdades. Vivemos num mundo plural, onde há vários deuses, várias religiões, vários caminhos que levam à felicidade. Não existe só um caminho, um modo, um Deus, uma verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. A minha é verdade, a sua também. Eu tenho a minha religião, você tem a sua, o outro tem a dele e o outro também a dele. E a minha verdade, a dele é verdade, a outra é verdade, todas são verdades. Cada um tem um Deus. Eu tenho um Deus, creio de uma forma, outro tem outro, creio de outra forma, e outro, e assim por diante. E nenhuma está errada. Todas são verdades. É um mundo plural, de verdades plurais, de deuses plurais, caminhos, uma multiplicidade de caminhos. Não existe mais uma verdade dominante, em um segmento dominante, em uma área da sociedade dominante. Não, há várias verdades, vários caminhos, vários meios de se chegar a um ponto.
Isso é o que o pluralismo ensina. Então nós vivemos em um mundo plural, uma sociedade plural, uma indústria cinematográfica, na teledramaturgia, artes cênicas, literatura, tudo que permeia a sociedade, a cultura, plurais. Segundo, o humanismo. O que o humanismo propõe? O que o humanismo trouxe? O humanismo tirou Deus do centro, tirou Deus do seu trono e colocou o homem. O universo gira em torno do homem. Tudo que se faz é em prol do homem, para sua felicidade. É o hedonismo. Tudo que se faz é buscando prazer, conforto, realização, completude para o homem. Então, quando você vê leis que são apoiadas, tendências, tudo visa o bem-estar do homem, o ego do homem, a satisfação do homem, a completude do homem, o homem exaltado, a pessoa do homem exaltada, a pessoa do homem está acima de tudo, a deidade do homem, endeusar o homem, trazer atributos que só Deus tem sobre o homem. Ele que decide o bem ou o mal, a morte e a vida, tudo gira para agradar o homem. O humanismo tirou Deus do seu trono, colocou o homem. Terceiro, e esse é o pior filho do pós-modernismo, é o pior filho, é o que mais entrou nas camadas sociais, é o relativismo. O que é o relativismo? A verdade absoluta, que não existe verdades absolutas. É um mundo relativo, relativizado. Você tem a sua ponto de vista, eu tenho meu. O que para você é mal, para mim pode ser bom. É relativo. Não existe mais um mundo de valores absolutos. Não existe mais verdades absolutas. Não existe mais descobertas absolutas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Basta ver o ponto de vista, o tempo e o espaço de cada um. O que para você pode ser certo, para mim é errado. É relativo. Tanto é que uma evangélica pousou para Playboy. E quando foram entrevistar ela, disseram: esse conceito de pecado, de certo ou errado, é relativo. Uma sociedade que não existe mais valores absolutos, verdades absolutas, credos absolutos, caminhos absolutos, descobertas absolutas, tudo é relativo. Tudo é relativo. Depende do ponto de vista, do contexto que cada coisa acontece. A questão da moral, a questão do mal, a questão da violência, depende do ponto de vista, do contexto. Então, tudo se tornou relativo. Assassinar para você é mal? Para mim não é. Relativo. Aborto para você é ruim? Relativo. Eutanásia? Relativo. Ideologia de gênero? O conceito de certo ou errado, de bem ou mal, não existe. Porque certo ou errado, bem ou mal, depende da circunstância e do ponto de vista. Então, se tornou relativo. Então você vive numa sociedade que não tem conceitos absolutos, verdades absolutas. E isso está em todas as camadas da sociedade, chamado pós-modernismo. Infiltrou-se em todas as áreas da sociedade, todos os setores da sociedade, inclusive a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos cristãos, e como cristãos, nós não podemos aceitar o pós-modernismo, porque o pós-modernismo, ele colide, ele choca, ele vai de
vai totalmente contra os princípios cristãos. Por exemplo, o humanismo ensina que o homem é o centro. A palavra de Deus ensina que Deus está no centro. O humanismo leva a endeusar o homem em detrimento de Deus. A Bíblia diz que o homem é pó e que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O humanismo ensina que o universo é antropocêntrico, no grego antropos, homem, centro, o homem é o centro. A Bíblia mostra que o universo é teocêntrico, teos, Deus. Deus é o centro. O pluralismo leva ao politeísmo, a crença em muitos deuses. A Bíblia diz que o correto é o monoteísmo, um só Deus. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. O relativismo traz uma sociedade sem valores absolutos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, traz uma verdade absoluta, as Sagradas Escrituras. Então, como cristãos, não podemos aceitar o pós-modernismo, nem os seus filhos, relativismo, pluralismo e humanismo. O mundo é teocêntrico, nossa religião é monoteísta e nós somos cristãos, seres de verdades absolutas. O que isso fez com a sociedade? O pós-modernismo fez da nossa geração uma das piores de todos os tempos, sem valores morais, sem característica, sem identidade. O homem moderno é um homem doente. Nossa geração transformou os seres humanos em monstros, criaturas sem identidade, sem personalidade, num estado degradante e deplorável. O homem perdeu sua identidade. O homem não se encontra. Por isso há milhões de seitas sendo abertas em todos os lugares. O homem está procurando se encontrar. O pós-modernismo descaracterizou o homem, tirou dele a identidade, a personalidade, transformando o homem num monstro, num ser sem perfil. É uma das piores gerações de todos os tempos. Por que eu estou falando isso? Presta atenção onde eu vou chegar. Esse conceito todo trouxe avanço científico, tecnológico, avanço na medicina, mas não fez do homem uma pessoa melhor. Presta atenção. A paz. O homem busca a paz. Não existe em toda a história da humanidade uma civilização sequer que não buscou a paz. A paz é o objeto, é a causa, é a razão mais desejada pelo homem. Todas as nações, de todos os tempos, todos os povos, todos os reinos buscaram a paz, buscam a paz, e eles não conseguem encontrar. Desde que o edifício da ONU foi inaugurado em 1948, a Organização das Nações Unidas, nós tivemos centenas de guerras. Como eu disse ontem, dos 162 países registrados, apenas 11 não estão em guerra. O homem busca a paz, mas ele não encontra a paz. Ele buscou a paz em todos os momentos da humanidade e ele não encontrou. Quando o edifício da ONU foi erguido com a intenção de promover paz entre os povos, ela fracassou, porque hoje o mundo está em guerra. O homem busca paz, mas ele não consegue encontrar. A tecnologia deu ao homem estradas e freeways que ligam uns aos outros em todas as partes do mundo. Hoje você vai na Alemanha,
Você vai nas estradas da Europa, tem freeways, onde a velocidade é ilimitada, trevos, estradas, desde a época do Império Romano, que tem as estradas que até hoje estão lá. O Império Romano tentou estabelecer a Pax Romana, dando estradas ao homem. A tecnologia proporcionou ao homem dar lindas estradas que ligam um ponto ao outro em todos os lugares do mundo, mas deixou o homem sem rumo na sua vida, sem caminho, sem direção. O homem não sabe onde ir, não sabe por onde anda, não sabe o que seguir. A tecnologia deu lindas estradas, mas deixou o homem sem caminho. O homem aprendeu a dominar o fogo na era pré-histórica. O homem aprendeu a criar o fogo e o homem aprendeu a dominar o fogo. O fogo hoje é um dos elementos mais poderosos que a terra produz. Ele está sob o domínio e o controle do homem. O homem aprendeu a dominar o ferro. No século XII a.C., é a era do ferro. O homem aprendeu a fazer lanças, aprendeu a fazer flechas, fazer armas, a armar um poderoso exército e se tornou uma criatura indestrutível. O homem aprendeu a dominar o ferro. O homem aprendeu a dominar o vapor. Na era do vapor, ou em uma das revoluções industriais, o advento da indústria faz com que o homem utilize o vapor para o enriquecimento, para favorecer a sociedade. Ele aprendeu a dominar o vapor. O homem aprendeu a dominar a água. Você vê as grandes usinas hidrelétricas, uma das maiores do mundo é de Itaipu, onde o homem usa a água para gerar energia e abastecer um continente como o Brasil. O homem coloca água em diques, em represas, em barragens. Ele consegue conter milhões de litros cúbicos de água. O homem aprendeu a dominar a água. O homem aprendeu a dominar a energia nuclear, a energia atômica. Hoje nós contamos com energia nuclear no mundo, mísseis no mundo, capazes de destruir o planeta Terra milhares de vezes. Haja visto a bomba de Hiroshima, Nagasaki. O homem tem controle da energia nuclear. O homem tem controle da energia atômica. A tecnologia hoje permite que num celular, quem diria que de um aparelho como celular, você poderia fazer transferência bancária, pagar contas, mandar e-mails, coordenar uma empresa a milhares de quilômetros dela, pelo celular. O homem conseguiu dominar a tecnologia, a ciência. O primeiro transplante de coração foi feito no Brasil, na cidade de São Paulo. O homem aprendeu a dominar o fogo, dominar a água, o ferro, o vapor, a energia nuclear. Mas tem uma coisa que o homem não consegue dominar, que o homem não conseguiu resolver. O homem não consegue tirar o mal do coração dos homens. O homem não consegue mudar o coração dos homens. Isso ele aprendeu. Todo avanço científico e tecnológico, por mais que tenha acontecido, parece que quanto mais parafernália audiovisual, tecnológica, quanto mais avanço científico nós temos, mais o homem se torna uma besta, mais se torna incontrolável, infeliz e depressivo. O homem aprendeu a dominar tudo. A tecnologia fez com que o homem dominasse o mundo inteiro, mas o homem ainda não sabe como mudar o coração das pessoas, como mudar, tirar o mal do coração do homem. A ciência não conseguiu fazer isso, mudar o coração, tirar a maldade. Tem um filósofo, Bertrand Russell, diz que a maldade do homem está no seu coração, e é de lá que ela tem que ser tirada. E durante os anos e as eras, os homens, os filósofos, fizeram 3 perguntas que ninguém conseguiu responder. A primeira delas: por que o mal existe? Por que o homem é mau? Por que existem mortes? Por que existem guerras? Como resolver? Por que ninguém pode resolver? A primeira grande questão que assola a humanidade é o problema do mal. Por que o mal existe? De onde ele veio? Por que há mortes? Por que há guerras? Por que ninguém resolve? Como resolver?
A segunda grande questão da humanidade é a questão do sofrimento. Sofrimento. Por que o homem sofre? Por que o homem sente dor? De onde vem tanto sofrimento? Pânico, depressão, estresse, sofrimento. De onde vem? Meu irmão, é tanto mal que você não tem ideia. Só os Estados Unidos da América assassinam 4 milhões de crianças todos os anos, abortando. No ano 2013, só na cidade de São Paulo nós tivemos o maior índice de divórcio da história. 453 mil divórcios registrados em cartório em um ano. 500 mil de divórcios em um ano. A revista VIP publicou que 72% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges, já traíram. A revista Veja publicou que o índice de divórcio na terceira idade aumentou 51%. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo. A maior taxa de suicídio é na cidade da Letônia. Os países de maior renda per capita no mundo, quer dizer, não tem pobre lá. Suécia, Dinamarca, são os países que têm mais índice de suicídio. Não há pobreza, não há miséria, tem tudo do bom e do melhor. O Japão está entre as 10 potências que mais há suicídio. Nos Estados Unidos, 300 mil pessoas se suicidam todo ano. Como resolver isso? Como resolver? Estudiosos dizem que até 2020, todo ser humano será afetado pelo menos por uma dessas 3 doenças: depressão, estresse e ansiedade. Até 2020, todo habitante do planeta Terra terá pelo menos uma das 3, e alguns as 3: depressão, estresse e ansiedade. 2020, nós estamos quanto disso? A depressão foi considerada a maior doença do século. Os antidepressivos, os psicotrópicos, estão no ranking de remédios mais vendidos no mundo. Problema do mal. Problema do sofrimento. Terceiro, problema da morte. Ninguém encontrou a solução para a morte. Por que morremos? Para onde vamos quando morrer? O que tem além da vida? O que acontece quando passamos a fronteira? Quem pode vencer a morte? Tem antídoto à morte? Essas 3 perguntas assolam, perturbam. São 3 perguntas que a humanidade sempre fez. Problema do mal, do sofrimento e da morte. Morrem aproximadamente 4 milhões e 500 mil pessoas por mês. 54 milhões de pessoas morrem em todo o mundo por ano. 54 milhões de pessoas morrem. Esse é o mal do mundo. Talvez você entrou aqui e está dentro dessas estatísticas. É um depressivo, estressado, ansioso, toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio. Um coquetel de remédios, possuído, dominado, escravo de remédios. Talvez você sofre estresse, queda de cabelo, insônia, transtorno bipolar, ira, convulsões e compulsões indomáveis no seu ser. Talvez você sofra de ansiedade crônica, aguda, patológica. Talvez você sofra o dilema do mal, do sofrimento, e não sabe como lidar com ele. A tragédia da perda, da dor. Por que o ente querido morreu? Por que meu marido foi tão cedo? Por que eu perdi filhos? Por que tanta dor, tanta tragédia, tanto ódio, tanta desilusão, tanto interesse, tanta traição, tanta inveja? Esse é o problema. E ninguém trouxe a resposta.
Confúcio não trouxe resposta, visto que Mao Tse Tung matou milhões na China. Lenin, Stalin, Marx não trouxeram resposta, visto que na Segunda Guerra eles assassinaram milhões de almas. O nazismo, o Terceiro Reich, o Adolf Hitler, não trouxe resposta, visto que ele foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus numa guerra que ceifou a vida de 70 milhões de almas, de vidas. Onde está a resposta? Você acha que eu estou brincando? Você está aí sentada, bem vestido, cheiroso? Enquanto você está sentado aqui, dezenas de crianças estão sendo estupradas agora. Biqueiras estão lotadas e gente está morrendo de overdose de crack e cocaína. Motéis estão abarrotados de adúlteros e prostitutas. Chefões de estado estão fechando negócios e assinando leis espúrias com malas cheias de dinheiro. Mísseis estão sendo acionados. Pessoas estão sendo assassinadas com um tiro na cabeça. Presídios, pessoas degolando outros presos e brincando com a cabeça. Satanás está com toda a sua fúria, matando, roubando, destruindo, ceifando milhões de almas e mandando-as todas para o inferno. Não tem nada para sorrir, nada para comemorar. É o princípio das dores. E Jesus ainda diz: é mistério que isso aconteça. Onde está a resposta? Como encontrar paz? Como resolver o problema do mal? Como resolver o problema do sofrimento? Como resolver o problema da morte? Aonde encontrar significado para a vida? Aonde encontrar saída? Aonde encontrar solução? Como vencer o sofrimento, a dor? Como entender, compreender e derrotar o mal? Como lidar com a questão da morte? Você já sentiu um calafrio à noite? Parece que ela veio. Calafrio. Você teve uma dor no peito, passou triscando em uma carreta, fez um diagnóstico, quase. E ela falou para você: eu estou vivo. Death's coming. Morte está vindo. Como vencer? Onde encontrar as respostas? Professor, uma das razões para a sociedade está aí, como está o pós-modernismo. E o grande filho dele, o grande principado do pós-modernismo é o relativismo, que diz que não existe valores absolutos. Eu vou te dizer onde está a resposta. João 14,6, Jesus disse assim, eu sou o caminho. Jesus, quando vai falar de si próprio, ele não usa o artigo indefinido ele usa o artigo definido o. Se Jesus tivesse dito eu sou um caminho, o relativismo, o pluralismo, o humanismo, o pós-modernismo teriam razão de ser, porque ele é um de tantos caminhos. Mas quando Jesus diz eu sou o caminho, usa artigo definido o, ele está dizendo eu sou o único caminho. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele exclui Buda, Maomé, Confúcio, Hare Krishna, Pôncio Pilatos, Maria, Papa João Paulo. Ele exclui todos os caminhos, todos os deuses, todas as vacinas, todas as formas. Eu te digo qual é a resposta: Jesus Cristo é a resposta. A resposta se encontra em Cristo. Amém. Quando ele quer dizer eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está dizendo eu sou a solução, eu sou, todas as respostas convergem em mim e na minha obra na cruz.
A resposta está naquele madeiro. Quando se fala Jesus, não se fala só da pessoa e dos milagres, se fala da obra dele. A obra foi nascer de uma virgem, viver uma vida sem pecado e se oferecer como sacrifício por nossos pecados, religando o homem com Deus, desfazendo o muro de inimizade. Jesus é a resposta, primeiro, para o problema do mal. Ninguém resolveu o problema do mal. Quem criou o mal? Como tirar o mal do mal? O mal é fruto do pecado. O pecado trouxe o mal. Jesus, ele responde o problema do mal. Naquela cruz, ele se faz pecado em nosso lugar. Se faz pecado em nosso lugar. Morre condenado sob a ira de Deus. E agora, como resolver o problema do pecado? Arrependei-vos. Quando nós nos arrependemos, o pecado é apagado, expiado, cancelado, anulado. Somos justificados. O martelo é batido e uma sentença nos é dada: justo. Como ele resolve o problema do pecado? Aquele que não conheceu o pecado, por nós fez pecado, para que nós, através dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. O problema do pecado resolvido. Como que o pecado foi resolvido? Quando pregaram de um lado a mão, com prego, outro lado, os pés, a coroa, fúria no lado, e ele diz assim em grego: tetelestai. O que é isso? Todo pecado, todo mal oriundo do pecado está quitado, está pago, está consumado. Vocês não devem nada, tudo foi pago. Segundo, o problema do sofrimento, a cruz também resolveu. Como? Sofrimento, a dor, a patologia, o câncer, a AIDS, o atropelamento, a malformação congênita, a depressão, a solidão, o pânico, a angústia, a tristeza, a perda, a falência, a moléstia. Como que ele resolveu o problema do sofrimento? Verdadeiramente levou sobre si nossas dores. Foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Ele sofreu a punição e a violenta ira de Deus. Você está querendo dizer então que se eu crer eu não sofro? Não, eu vou te mostrar como ele resolveu o problema do sofrimento. Sabe como? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, não teria dito. Vou para o Pai prepará-las. E quando eu for e prepará-las, aonde eu estou, onde estiver, estejais vós também. O Senhor está me dizendo que o problema do sofrimento é o céu. Apocalipse 21. E vi a nova Jerusalém descida do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Lá, eu, João, vi a cidade santa. O mar já não existe. Lá não haverá choro, nem pranto, nem luto, nem fome, nem dor. As primeiras coisas já passaram. Jesus resolveu o problema do mal, nos dando nova morada, novos corpos, novos céus e nova terra. Lá, meu irmão, não haverá dor, lá não haverá choro, não haverá luto, não haverá pecado, não haverá maldade. No céu. Aqui você vai sofrer um pouco, você vai lutar, você vai ralar, levanta, cai, perde, ganha, avançando de fé em fé. Mas no dia que o Cordeiro te chamar, adeus sofrimento, adeus dor, adeus pecado. Olha só o que ele fala. E lá
Ele enxugará É verdade. toda. Sabe o que quer dizer? Como é que você vai chegar chorando? Eu tenho que dizer assim: lá eu não precisarei de lenço, porque você não derramará É verdade. uma lágrima sequer. Mas por que, Jesus? Não haverá motivo nenhum. Não vai ter angústia. Você imaginou um lugar que não há crimes? Nunca mais você vai velar um ente É querido. verdade. Nunca mais você vai enterrar uma mãe, um filho, um pai. Não haverá luto. Nunca mais essa mão, esse corpo carcomido, cheio de dor, cheio de exame, de válvulas, cheio de sondas. Essas mãos cansadas, esse corpo enquercalhado, murcho, esses joelhos que doem, essa remedeira. Tudo isso vai ser imortalizado, glorificado, e não haverá dor. Jesus resolveu o problema do sofrimento. Glória a Deus, é verdade. E a morte? Onde ela vem? Para onde ela vai? Como vencê-la? Jesus resolveu o problema da morte. Mao Tse Tung não tinha resposta. Ayatollah Khomeini, Kublai Khan, não tinha resposta. Os czares da Rússia não tiveram resposta. Pasteur, Einstein, nem Freud, nem Newton com as suas 3 leis. Não tiveram. Jesus tem resposta na morte. É verdade. Olha, também morreu. Enterraram ele, sangrou. A parte vital dele. Tendo dito isto, expirou. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É verdade. Jesus morreu, meu filho. Isso não é quando ele morreu. Todas as suas funções vitais se exauriram. Mas a Bíblia diz que no domingo pela manhã a pedra que pesava toneladas ela rolou. A mão do Altíssimo rolou e ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quando eu estava sentado ali, escute, tem a mãe de um discípulo meu, que estava internada com câncer, em estado terminal. Mãe do discípulo meu, um jovem de 23 anos. Quando eu estava sentado ali, exatamente 19h23 de hoje, estava tendo louvor aqui, eu recebi uma notícia. A mãe do acabou de falecer. Eu me segurei ali, fiquei com os olhos cheios d'água. Morreu. Agora, hoje, 19h23, ela veio a óbito. Chorei. Mas o sussurrar do Espírito, essa mulher é crente, crente em Jesus, mulher de Deus, mulher de fé. Glória. Para ela, o Senhor tem a resposta para o problema da morte. Sabe qual é? Escute comigo. Na verdade, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Essa mulher vai ressuscitar dos mortos. Quando Jesus voltar, ela
medo de morte. Quem falou que crente morre? Crente só muda de endereço, meu filho. É verdade. Quem te disse que crente morte? É verdade, pai. Sabe quem escreveu isso? Esse homem conversava com ela todo dia. Sentava para tomar um chá, senta aí. Vem me peitar, vem. Paulo falava assim para ela, pegava no gorro dela, que é a figura que eles fazem. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o pecado? O teu aguilhão. Ele está discorrendo, 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição de Jesus. Ele desceu ele ficou 3 dias morto, e ele encarou a morte face a face, de cabeça erguida, e ele matou a morte. Quando ele matou a morte? Quando a si mesmo ressurgiu dos mortos. E por que ele ressuscitou? Porque ele é a primícia dos que dormem. Ele puxou a fila. O nosso irmão mais velho ressuscitou para que eu e você também ressuscitássemos. Lindo, pai. Quem possui essa mensagem, professor? Quem possui isso aqui? Não há etnia, povo, credo, língua, religião. Se você somasse o valor dessas palavras, isso é ouro em pó. Ouro em pó. Você não está ouvindo a história da carochinha, uma balela. É o autor da vida, é o autor da fé, é o rei dos reis e senhor dos senhores. É verdade, pai. Só por causa do o artigo definido, ponto final. Tá bom? Curvem-se diante dele tudo. Glória. Eu sou. Quando ele fala assim, ó, imagina todos os deuses do Egito, do Olimpo, Zeus, Afrodite, Hércules, imagina Ramsés I, II, imagina todos os deuses, Marduk, principado, potestade, até o chefão Lúcifer. Quando ele diz, em fileira, todos caem prostrados. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo. Irmão, agora, como eu recebo os benefícios dessa palavrinha? Como eu destruo o relativismo, pluralismo, humanismo, pós-modernismo? Como eu levo aos homens a resposta para o mal, sofrimento e a morte? Como eu provo que a era do vapor, a era do ferro, da energia atômica, do fogo, da água, tecnologia, não foram capazes de fazer o que isto pode fazer? Escute, Jesus diz assim, eu, Cristo, quando for levantado, todos atrairei a mim. Sabe o que está dizendo? Como é que é o Senhor, quando for levantado, todos atrairá? Como o Senhor foi levantado? Puseram um madeiro ali, uma viga transversal, deitaram ele, cola o braço, pregam um dos braços, uma das mãos, outra mão, prega os pés, aproxima-se do buraco no Gólgota, amarre cordas, uns na esquerda, outros na direita, os soldados vêm e puxam, Jesus estava deitado. Quando eles puxam, ele foi levantado, erguido. O que ele está querendo dizer isso? Eu, quando for levantado, todos atrairei. Qual é a isca para atrair pecadores? Como eu atraio
atraio pessoas. Quando eu prego sobre a cruz, o evangelho da graça e da glória, a morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação, é isso que atrai pecadores, o sacrifício de Cristo. Peraí. Agora quem que eu atraio? Quando ele foi levantado, Pilatos manda pregar uma placa: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em 3 línguas: latim, a religião oficial do império; hebraico, a religião dos judeus; e grego, o inglês da época. Quem que ele atrai? Grego, latim, hebraico. Todos os povos, de todas as nações, de todas as épocas, de todas as raças, tribos e línguas são convidadas a receber este sacrifício. E quando que ele foi levantado? 2000 anos atrás. Um fundinho bem assembleia não, mais presbiteriano. Presta atenção, eu vou ver o relógio aqui. Presta atenção, olha para mim. Não ri muito não, minha filha. Pastor, sabe que dói? Tem pessoas aqui que ainda não têm a Jesus. Tem uma religião, falam em línguas, usam saia, profetizam, cantam, tocam, trabalham, mas sabem que não são salvas. Não há evidência. São imorais, sensuais, mentem, os papéis todos estão enrolados, violentam a mulher, não tem intimidade com o esposo há meses, até anos. São péssimos exemplos os filhos. Fumam, bebem, se iram, são egoístas, mesquinhos, mas são religiosos, congregam, tomam ceia, mas não irão herdar a vida eterna. Talvez estão aqui dentro. Sofrimento, mal, e temem a morte. O Senhor, como você acha que o Senhor quer encerrar isso aqui? Grito, ou milagre, bênção, carro, prosperidade. Você que vem atrás de um homem toda sensual, se vestindo com indecência, vai ver se atrai um carnal. Você que veio para encontrar uma menina e tentar casar. O Senhor quer encerrar isso aqui, salvando almas, salvando pecadores, salvando crentes, salvando religiosos, quem quer que seja. Meu irmão, Jesus tem um problema, tem a solução para a sua dor, o seu sofrimento. Você está em crise conjugal, crise familiar, vazio existencial, depressão, pânico, medo, falência, caos. Jesus tem um problema do mal, pecado. Você diz: pastor, eu sou um monstro depravado, sujo, vil, mesquinho, vingativo, imoral. Jesus tem a solução para você. É verdade. Mas o Senhor não sabe o que eu fiz. O seu pecado não é mais forte que o sangue dele. É verdade. Talvez seja a morte. Pastor, eu não trouxe meus exames. O Senhor não sabe quantos anos eu tenho, os riscos que eu corro.
eu vou morrer. Ou você que eu não corro tanto risco, nem sou tão velho, mas eu tenho muito medo de morrer. O Senhor tem a solução para você também. Glória a Deus. Ele é o caminho. Ele pode te trazer a paz que a droga, o sexo, o álcool, o dinheiro, a beleza, o homem, a mulher não vão te dar. O diploma, o emprego novo não vai te dar. Você perderia essa oportunidade. Você perderia um culto como esse, uma oportunidade como essa. Lembra de Apocalipse 20? João vê um trono. É o trono do que ali? Trono do que eu quero ver ali? Apocalipse 20. Trono do juízo. Aquele trono vai sair faísca. Aquele trono lá não vai ter corte de apelo. A sentença está dada. É o trono do julgamento. Mas hoje aqui, 29 de julho de 2017, quem está aqui é o trono da graça. Por esses degraus aqui estão jorrando cascatas de misericórdia, cascatas de graça, dizendo: vem pecador, vem, se arrepende do seu pecado, porque eu quero transformar você, perdoar você, salvar você, curar você, restaurar você. Glória. Não precisa ter muita sensibilidade para sentir o que está aqui. Tiago, vou pedir para o meu acompanhante, ministro de louvor lá da nossa igreja, ele vai me ajudar ali junto com o tecladista. Olha aqui para mim, meu irmão. Hoje, é isso aqui que eu vou falar, pastor. Hoje pode ser o seu último dia de vida. É verdade. Alguém tem coragem de levantar a mão e falar: não, eu sou imortal. Será que Deus não trouxe você aqui exatamente para ouvir isso e agarrar essa palavra, essa promessa? Qual a garantia que Ele vai fazer isso que o Senhor falou comigo? O que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que tem sede, vinde às águas. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimentar nunca mais terá fome. Se você voltar a beber dessa água, terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é salvação. Eu quero convidar aqui para vir na frente quem quer beber das cascastas que estão aqui e resolver o problema do sofrimento, do mal e da morte. Vem, mas vem correndo. Venha e se debruça. Venha e beba. Venha, que o Salvador te chama. Todos, olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sereis salvos. Hoje é dia de reconciliação, dia de restauração, dia de salvação. Venham, meus irmãos, venham, todos quanto o Espírito de Deus chamar, venham. Deixa eu te falar algo. O orgulho é o pecado que mais vai levar a gente para o inferno. Quebra esse maldito e venha. Quebra ele e venha. Se o Espírito Santo está falando com você, não minta ao Senhor como Ananias e Safira. É verdade. Ele sabe. Se Ele falou com você, venha. Não engane Ele, venha.
Isso, vem você de cima, você do fundo. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Venha, meus irmãos, venha à frente. É verdade. Minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. É Eu verdade. era cedo e desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Presta atenção nessa letra. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era homem perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo sou liberto do perigo do mal, desde que estendeu a sua Você que ainda quer vir, venha. 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 Não importa quem, quando, quem está do seu lado. Esqueça os homens. Venha. sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era homem perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vocês que estão aqui ajoelhados, com os olhos fechados, comecem a orar agora. Você vai dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. E eu lanço toda a minha esperança de salvação, de restauração, naquele madeiro, na cruz de Cristo. Jesus, aqui estão as almas diante do Senhor em todo esse salão. O Senhor disse que não negaria aquele que viesse até ti. Sabemos que precisamos mais do que um apelo. Precisamos da obra da regeneração sobrenatural. E eu peço, Senhor, pode esses ossos reviverem? Tu sabes. Vento dos quatro cantos, Espírito Santo, sopra sobre esse povo e ressuscita-os dos mortos. Salva almas aqui, Senhor. Salva pecadores, crentes. Salva pessoas duvidosas. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé. Você vai cantar esse hino comigo. Foi na cruz da harpa. Se tiver, coloca aí na transparência. Foi na cruz. Eu quero bem alto, um coro lindo aqui agora, hein? Ó, com cego Tá fraco? perdido, longe, longe do meu Salvador, mas no céu Ele Mais forte, canta. seu sangue pra salvar, não compre nem nada. Agora o coralzão. Foi na cruz. Foi na cruz.
Olha que não encontrar essa turma lá em cima, hein, Navarro? Você vai me levar para ir na tua casa? Promete? Eu vou morar perto do apóstolo Paulo, e você? Abraão? Vou lá te visitar. Não vai embora não, que tem a canção de encerramento. Por favor. Deus te abençoe. Amanhã eu estou indo de madrugada para casa. Ore por mim. 2019 estarei aqui novamente com o cajado. Deus abençoe. Eu peço a você que não saia antes da bênção apostólica. Eu gostaria que as portas se fechassem. Filhos de Asaf, grupo se encontra aqui? Só uma parte, né? Pastor Diogo Navarro se encontra? Dá uma ajuda aqui, filho. Nós vamos louvar a Deus com aquele cântico que eu tinha dito que Deus tinha nos dado para o encerramento. E depois a bênção apostólica. Levante as suas mãos em direção ao céu. Eu peço total reverência. Vamos adorar Ele, que é digno de honras, glórias, louvores e exaltações. Ele fez grandes coisas neste lugar. Eu vou repetir, Ele fez grandes coisas neste lugar. Ele fez grandes coisas neste lugar. Ele afastou as nuvens carregadas de água para que você viesse. Ele usou os preletores para a sua vida. Pastor Paulo, a minha esposa estava dormindo. Eu entrei naquele banheiro. No dia de hoje, e perguntei a Deus: e agora? O congresso termina hoje. O que vai ser daquelas famílias que estão passando por lutas? Muitas eu não conheço. Talvez até eu me encontre com elas. O senhor sabe que eu passei um ano envolvido com esse projeto. E o Espírito de Deus ministrou meu coração: filho, a sua parte você já fez. Eu cuido dessas pessoas. E Ele cuida mesmo. Se este congresso ele fosse acontecer há 2 meses atrás, talvez eu não poderia estar aqui, por uma questão física. Muitas coisas eu fiz na cama.
pensar: será que eu não vou poder estar lá? Mas é porque Ele vive, eu posso crer nele. Pai, cuida dos meus irmãozinhos. Cuida das minhas irmãzinhas. Que tudo que eles aprenderam aqui de quarta até hoje, que eles possam reter, que eles possam colocar em prática. Todos os preletores foram boca do Senhor para todos que estiveram aqui. Nós queremos agora te agradecer, te adorando e encerrando este congresso. Porque Ele vive, eu posso crer. Ah, meu irmão, a minha irmã, eleve as suas mãos para o alto. Cante com todas as suas forças. Louve a Deus. Porque
bênção apostólica agora, com todas as suas forças. Aplauda toda a trindade divina, Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Mais forte do que isso, toda a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Estenda as suas mãos. Total silêncio agora. Que nunca falte no teu rosto o sorriso de uma criança. Que nunca falte na mesa da tua casa o pão de cada dia. Mais importante do que isto, que nunca falte na tua casa a água viva e o pão de Deus que desceu do céu. Que você tenha para dar e para emprestar, mas que não estenda a sua mão para tomar emprestado de alguém. Que toda a sua família, que toda a sua casa se converta ao Evangelho da cruz do Calvário. Que você seja uma pessoa cheia, 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 cheia da graça, da misericórdia, do amor de Deus e do Espírito Santo de Deus. E que o seu nome jamais seja apagado do livro da vida do Cordeiro, e que no dia do arrebatamento da igreja estejamos juntos com você. Que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor, do nosso Libertador, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com toda a sua casa, com todo o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje, amanhã e para sempre. E se assim for da vontade do Pai, estaremos aqui juntos, de 25 a 28 de julho de 2018. Que Deus te abençoe.